Pedro! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Boa noite! Tem um lugar nobre aqui. Então, a ideia é que eu preparei. Tem 90 pessoas. Pouco que a gente tem. Então, boa noite, pessoal. Quero agradecer a todos também aqui pela presença. A gente também está ao vivo. Tem mais de 90 pessoas também participando nesse momento com a gente. Então, de vários lugares do país, né? Internacional também. Austrália também. Líbano. Singapura. Então, acho que nesse momento aqui é realmente agradecer vocês e também como Secretaria de Juventude Nova e também como Humanidade Nova, que a gente criasse esse primeiro espaço aqui de diálogo e com todo esse cenário que se apresenta para o Brasil hoje, também no mundo, né, com questões de Egito e tal, como que a gente consegue também ser esse ponto e esse desígnio de unidade também nos cenários que se apresentam. Então, deixa eu passar aí para agradecer também a presença do Sérgio Previt aqui hoje, que conseguiu disponibilizar para apresentar um pouco para a gente aqui perspectivas também, o que de um ator político. Para aqueles que todos sabem, o Sérgio foi prefeito de Suma muito tempo e hoje é presidente do Movimento Político pela Unidade. Então, é uma boa perspectiva para a gente. Meu nome é Fernando Testa, eu trabalho com ensino de filosofia na Universidade aqui de São Paulo. Sou mestre em Ciências da Religião e procurei acompanhar os protestos, os eventos na segunda-feira, logo após aquela quinta-feira, dia 13, no qual a polícia, de certa forma, reprimiu os protestos, né? Houve bastante gente machucada, esse tipo de coisa. Então, a partir daí é que me chamou muito a atenção, né? Porque a gente estava diante de um fato novo, que antes não aparecia, ironicamente, nunca antes na história desse país, né? Quer dizer, existem certas categorias que a gente usa para poder entender o que acontece no mundo, que, por exemplo, direita e esquerda, que talvez não sirvam de maneira muito apropriada para entender o que é que aconteceu, que ainda está no desenrolar, né? Então, a minha função aqui é mais um preâmbulo para poder entender o histórico do que aconteceu e depois o Sérgio vai fazer mais comentários, né? A gente pode dividir os eventos em 3 fases. A primeira fase é uma fase que começa muito cedo, desde talvez 1º de abril, no qual lá em Porto Alegre alguns estudantes principalmente começaram a sair à rua contra o transporte público. Na realidade tinha havido algumas outras manifestações contra, por exemplo, o boneco da Copa, que estava ocupando um espaço público, o corte de árvores por parte do Fortunati e outras coisas assim, né? Então, a partir daí, outros movimentos começaram a aparecer também em São Paulo, né? Por exemplo, lá na USP a gente via cartazes no qual Porto Alegre reivindicou a diminuição do preço da passagem, que depois foi concedida lá. Depois, acho que não sei se era Curitiba,
então São Paulo ia parar. Essas coisas estavam na FEFELESH antes de aparecerem a maior parte das manifestações aqui, né? Então nós temos uma primeira fase que vai até dia 13, mais ou menos, né? E essa primeira fase, ela é marcada principalmente pelos movimentos sociais organizados, né? Então, quem organiza isso aqui em São Paulo, por exemplo, foi o MPL, o Movimento Passe Livre. Haviam outros grupos, né? Outros coletivos, né? Um jargão que se usa nesse ambiente, assim, agrupamentos de estudantes ou em outras cidades, eu desconheço quem eram esses grupos, mas haviam grupos organizados que pertenciam a um processo de luta por direitos há muito tempo. Então essa é a fase primeira. E o máximo dessas concentrações chegavam a 5.000 pessoas, dificilmente mais do que isso. Na fase 2 há uma reação popular, porque entre a primeira e a segunda há um evento. Esse evento é a espécie de criminalização do movimento, um mal-estar em relação a esse movimento e principalmente uma reação, na maior parte da leitura da população brasileira, pareceu ser excessiva por parte da polícia. Então isso produziu outra coisa, que não estava presente desde a fase 1. A fase 1 é marcada por esses movimentos sociais bem organizados, que têm uma linha ideológica bem clara. Com esse evento, há uma coisa nova que acontece, né? Então, a imagem que a gente pode ter é a imagem mítica da hidra, que você corta uma cabeça e não sei quantas outras nascem ao redor, né? Então, ali, o que acontece? Multiplicam-se o número de pessoas, acho que na segunda-feira são 50.000 pessoas aqui em São Paulo e no resto do país são várias outras. A Folha de São Paulo mostra, tem lá aqueles infográficos, né? Cheio de detalhes nesse sentido, né? Além do número de pessoas que aumentou a pauta. Não eram mais só os 20 centavos. Os 20 centavos ainda estavam lá como talvez a primeira pauta. Mas existia uma série de outras. E a primeira é, por que não pode se manifestar agora? Então muitos estavam lá para protestar, pedindo o direito de protestar. Por que não pode? Por que não dá? A repressão da polícia, nesse caso, pareceu demais, ficou muito próxima, lembrou muito, né, um regime onde você não pode ter liberdade de expressão, né? Então, isso aí todo mundo se ressentiu e por isso que houve uma espécie de adesão, né? A partir daí, esses movimentos sociais organizados perdem o controle da pauta, né? E a partir daí você tem nessa fase 2 um primeiro momento de estranhamento, que dura quase uma semana, e em seguida a mudança no discurso do poder executivo, principalmente, que já estava estabelecido, que inicialmente impedia de ocupar a Paulista, por exemplo, e agora diminuiu a carga de repressão nesse caso, permitindo então a manifestação das pessoas, etc. Inclusive a imprensa, que tinha ali alguns representantes, né, que procuravam fazer suas entrevistas, etc. Tem eles machucados, os repórteres foram machucados, talvez o caso mais claro é esse que levou um tiro no rosto, né, e perdeu o olho. E desse caso a imprensa muda de posição, né, muda o discurso também, né. A imprensa mais adiante vai mudar de novo no discurso. Estou pulando aqui umas coisas, depois a gente pode deixar. Né? Bom, a partir daí, em São Paulo, por exemplo, os 20 centavos são concedidos. Então, a pressão popular consegue. O MPL se retira das manifestações. E aí permanece saindo o foco principal, começa um foco secundário. Né? Então, quais são essas reivindicações que essa massa de pessoas pede? Melhoria na saúde, 40%. Educação, 20%. Contra a corrupção, 17%. Por melhoria de tudo, 11%.
quero melhorar tudo. Né? É bastante, né? Melhorar tudo é legal. Por mais segurança, 8%, e outras respostas, etc. Né? Claro, como toda manifestação, um monte de gente, tem gente que não sabe que está lá. Né? Por que você está aqui? Vim por direitos. Quais direitos? Todos. Né? Então fica um pouco assim. Né? Mas o interessante é que há uma concessão, né, por parte do Executivo e do Legislativo. São os dois poderes que são tomados de mira. Né? É muito simbólico quando aquele grupo vai na frente, né, em Brasília, na frente dos prédios. Né? Então, o que está em jogo aí? Todos os partidos estavam envolvidos. Não importava se era prefeito do PT, né? Não importava se era PSDB, praticamente é indistinto. Os partidos não mais representam. E isso, por um lado, é interessante e chama muita atenção, por outro lado, é preocupante. Mostra uma crise na representatividade, o Sérgio vai falar mais sobre isso, e mostra também um desejo pela representatividade, né? Pela participação pública. Então, a maneira que se encontrou, né, uma gota d'água, que foi aquele dia 13, né, foi encontrar um modo de sair para a rua e dizer, olha, quem dita a pauta política agora é a rua, somos nós. E, de fato, gradativamente a gente entra numa fase 3, numa terceira fase, que é a resposta do poder estabelecido, né, do legislativo e do executivo. Né? A gente nunca viu o Congresso trabalhar tanto. Não é? É uma coisa impressionante. Né? Em período de recesso, trabalhando até tarde da noite, uma coisa... Né? Então, essa terceira fase, não tem um evento bem claro, né? Mas as manifestações perdem o caráter de novidade. Na última grande manifestação aqui era quase um misto de manifestação e festa. Sempre foi um pouco de festa também, né? Nunca foi um troço muito trágico assim, né? E uma tentativa de responder com demandas, né? Aí um caso em particular, né? Que a gente pode chamar esse pedala, poder, pedala. Eu chamei essa fase 3, né? Quer dizer, faça alguma coisa, né? É necessário responder. Né? Dilma faz um pronunciamento, então. Esse pronunciamento marca a fase 3. No dizer de alguns, Dilma chamou para si a responsabilidade das manifestações. Que, de certa forma, tem razão. Só que as demandas por serviço não são só federais, são também municipais e estaduais. Só que ali há um deslocamento do foco da vida na cidade, que originalmente era os 20 centavos, aquela vida difícil, que são aqueles 20 centavos a mais, né, etc., para uma questão de reforma política. Então, agora a proposta nesse pronunciamento, fala de um Plano Nacional de Mobilidade Urbana, para atender a questão do transporte público, a educação, ela propõe 100% dos royalties, que depois foi alterado para 75% e 25% para a saúde, e que hoje o Senado diminuiu em 53% esse orçamento. Não é? Voltou atrás. Então, nós temos aí, parece uma volta do velho esquema, né? Não sei. E saúde, a terceira coisa que ela propôs, trazer os médicos do exterior. Leia-se Cuba, né? Mais alto, falar mais alto. Tá bom. Bom, essas são 3 fases, mais ou menos, para a gente entender só um pouco do que aconteceu até agora, né? Para vocês verem, né? Dilma, a partir do dia 20, se encontra com Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Dia 21, José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. Dia 21, CNBB. Dia 21 ainda tem o pronunciamento. Em seguida, ela encontra o MPL no dia 24. No dia 24, o Movimento Combate à Corrupção Eleitoral, que é esse movimento que fez o Ficha Limpa, né, com a CNBB mais a OAB. Dia 24, prefeitos e governadores. Dia 25, movimentos sociais e urbanos, esses movimentos organizados de favelas. E dia 26, centrais sindicais. Depois eu não acompanhei mais, não fiz essa lista até hoje. Mas para você ver que estava tentando costurar
quem eram os interlocutores, porque até então não haviam interlocutores. E isso era uma dificuldade também da negociação. Bom, uma coisa que talvez a gente tenha que notar é que as análises divergem. Agora elas começam meio que convergir, né? Mas até então elas divergiam de uma maneira incrível. Até os próprios termos direita e esquerda não são muito apropriados. Mas digamos que a gente usasse mesmo assim esses termos. Quem que era reconhecidamente de extrema-direita dizia que era um golpe da esquerda. Quem era reconhecidamente de esquerda dizia que era um golpe da direita. Né? Só que você tinha partidos tanto digamos, de esquerda quanto de direita sendo, digamos, alvejados pelas manifestações. Então, talvez fossem só 20 centavos mesmo, não fosse um golpe de ninguém, né? Quer dizer, o que parece que é comum ali é o seguinte: o Estado, no contrato, digamos, público, social que existe entre Estado e população, o Estado prometeu serviços públicos que ele não entregou, de transporte, de saúde, de uma série de educação, uma série de coisas. Isso gera, com a pressão das formas de vida que existem nas grandes cidades, uma insatisfação grande, ou seja, uma espécie de separação entre poder estabelecido, que muitas vezes é fisiológico, e a população, que não tem mais canal de expressão, que eram os antigos partidos. Aí tem um último elemento, que é a internet. A internet não foi um ator, ela foi o palco onde a coordenação dessas pessoas aconteceu. Na falta de canais tradicionais de diálogo, que seriam os partidos políticos, as associações, as igrejas, sei lá, né? Você tem uma massa de pessoas com o mesmo mal-estar, e a internet permitiu que essas pessoas, que antes eram meros indivíduos, se coordenassem com trocas de informações e tomassem um acordo coletivo. Ali a gente chama de um fenômeno de emergência. Emerge um fenômeno novo, uma coordenação momentânea para algum propósito, etc., que foi aquilo que a gente viu, né? Então, isso um pouco sociologicamente falando, assim, né? A ideia de emergência tem em outros lugares, né? Bom, assim, um pouco rápido, né, para dizer o que aconteceu. Talvez em outras cidades foram diferentes, em algumas cidades ainda não foram conquistadas, não foi conquistado nada, nem o transporte, quer dizer, aí diverge muito de lugar para lugar, porque são questões também locais, né? Não só federais, né? Então, mas no âmbito federal nós temos agora essa discussão da reforma política, né? Que é o que se diz em Brasília, que é a reforma que precede as outras reformas. Mas que reforma política? É referendo? Não é referendo? Quais são os elementos? Em que maneira é necessária uma reforma política? No debate com os alunos, um aluno fez um comentário muito interessante. Ele disse: as ruas nunca pediram reforma política. As ruas pedem transporte, educação, etc. É claro que vai dar lá no problema da representação, né? Mas uma coisa não é a mesma, é um derivado, né? Então, nós estamos, eu acho que num momento muito interessante para quem gosta de acompanhar essas coisas, e a gente perde bastante tempo na internet olhando o que está acontecendo. Realmente eu perdi, eu achei muito interessante. Sério. Só acrescentar uma coisa, Testa, que eu acho interessante, que no bojo dessas discussões... Já, se você não chegar perto... Eu aproximo. O que eu tenho observado nesse contexto é que, além dessa questão das manifestações, tem havido também um movimento de reflexão sobre o nosso papel como cidadão. Então, questionamentos no Facebook, por exemplo, se você é aquele sujeito que sonega imposto de renda, se você também, né, contribui para que... Então, eu acho que é um momento também de reflexão também sobre o nosso papel como cidadão. Eu acho que tem também surgido
discussões nas redes a respeito disso, que eu acho uma coisa muito interessante, muito importante, né? Que entra também junto com todo esse contexto das manifestações, também o nosso papel. Então, eu lembro que na minha escola houve um momento de debate em relação às manifestações. E os alunos começaram a se questionar. Então, aquele que fura a fila da cantina, que as coisas são deles, do cotidiano dos alunos. Então, é interessante também observar esse movimento que vem surgindo sobre a questão da cidadania. De como nunca o brasileiro começou a se olhar e se questionar. E eu, né? Eu reclamo do político, mas e eu como cidadão? Qual é o meu papel frente a isso? Né? Será que basta ir às ruas? Não são só os 20 centavos, mas é toda uma lista de coisas que nós demandamos, inclusive para nós mesmos. Né? Então, só para complementar. Assim, bom, eu queria agradecer também aqui o convite. Fiquei realmente muito contente com a Jaque mandou a primeira vez uma mensagenzinha lá. Eu falei, puxa, isso é uma coisa super interessante. Assim, essa análise, essa radiografia que o Fernando fez, perfeita, né? Realmente todos nós acompanhamos atentamente e eu em particular com muita alegria esse momento, né? Um momento fantástico para a gente, né? Porque nós, assim, quem acompanha um pouco essa trajetória do movimento político, né? Que há 12 anos já existe aqui no Brasil praticamente, a gente vê a dificuldade da realização de um projeto para o bem comum. Isso é real, né? E eu posso dizer para vocês que a dificuldade, ela não está fora, ela está dentro dos políticos. Essa é uma questão muito séria. Por isso que a nossa base, ela não pode sair fora da linha dessa nova categoria política, que é a fraternidade. Se nós trabalhamos intensamente pela liberdade e intensamente pela igualdade, infelizmente a fraternidade, que é uma categoria política, aliás, é a essência da política, né, de toda ciência que já se falou em política na história, não teve nada mais justo do que o termo a fraternidade como categoria política. Então, para começar, eu diria assim para vocês, talvez vocês pudessem perguntar, pela sua experiência, é possível realizar uma política séria, cristã, baseada na fraternidade? É possível. Eu garanto para vocês, e não tem nenhum político que possa vir dizer para mim que isso não é possível. Então, para dizer isso aqui. Então, o problema, essa ótica do que está acontecendo na rua aqui agora, dentro do movimento político, desde o final do ano passado, com aqueles políticos que aderiram a essa ideia e estão trabalhando para isso, nós já tínhamos um questionamento. Primeiro, esse modelo que tem no Brasil é o modelo que busca o bem comum? Porque tem essa questão. Ser político para quê? Então começa uma questão séria dos políticos. É um questionamento em si. Será que os políticos sabem o porquê que eles são políticos? Que não é uma profissão, que é uma vocação. Você, num determinado momento da sua vida, você deixa a sua profissão e vai trabalhar por uma coisa que não é a sua profissão, que é o bem de todos. É uma missão. É muito mais do que uma profissão. Então, isso aqui é a parte mais linda da vida. Você deixar, no meu caso, tinha um escritório de contabilidade, muito bem sucedido, uma família, 3 filhas pequenas, e juntos nós decidimos que o pai, durante 4 anos, ia dar vida por aquela cidade. Foi uma das coisas mais lindas que nós fizemos na nossa vida. E hoje eu vejo o reflexo na minha família. Como foi positivo
ter feito esse ato, esse gesto. Então ali nós vamos entender o porquê que isso talvez não possa se realizar. Por que não tem o transporte à altura? Por que a saúde não é aquela que nós precisamos, não a que queremos só? Por que a educação não é aquela ideal? Onde está o ponto? Então nós podemos nos reportar justamente na nossa experiência, por isso que eu estou contando um pouquinho dessa experiência dos últimos dias aqui com esse pessoal do movimento político. Por que o tema da fraternidade ele foi excluído da Revolução Francesa? Ela foi decretada e 2 anos depois foi subtraído do lema. Porque é um empecilho. A fraternidade é um obstáculo. É um grande obstáculo para que as oligarquias, para que o Brasil foi colonizado, eram as capitanias hereditárias. Elas continuam existindo, as capitanias hereditárias. Essa é a questão. Então, o momento, a população saiu na rua com esses pontos substanciais, concretos, para dizer o seguinte: vocês parlamentares não nos representam mais. A coisa eclodiu nisso daqui. E eles sentiram isso daqui. Sentiram porque me disseram. A essência desse movimento foi dizer o seguinte: nós não estamos mais representando. O executivo, por outro lado, ele não está correspondendo. Mas será que o executivo, e aqui não vamos falar só da presidente da República, do governador e do prefeito, será que ele não representa, ele não está correspondendo porque ele não quer ou porque ele não pode? Não pode porque não tem dinheiro ou porque o dinheiro tem outros objetivos? Volto a dizer para vocês, dinheiro tem e projetos tem. Se olharmos a campanha de 2010, todos os candidatos, executivo e legislativo, todos falavam desses temas. Se vocês juntarem o estatuto dos partidos, eles se cruzam. Uma pequena diferença de um e de outro. Os temas são os mesmos. A saúde, a educação, a segurança. É só vamos fazer um replay de todas as campanhas de lá. Onde tem um fundamento nas eleições no Brasil que é muito complicada. Quem financia as campanhas eleitorais no Brasil? É o capital. Por que as grandes empresas, os grandes bancos financiam os candidatos? Pelos belos olhos dos candidatos, né, porque acreditam num projeto do bem comum, ou porque tem um profundo interesse depois em receber em troca o investimento que fizeram. Então vamos pegar a representação nossa. Quem nos representa de fato? Deputados federais, estaduais e vereadores. O Senado não nos representa. Ele representa o Estado. É por isso que são 3 de cada Estado. Então, os representantes nossos, de fato, nos representam? A resposta foi essa aqui. Não nos representam. Porque se elegem, e depois tem que pagar a conta do capital que o sustentou para as suas eleições. Então, a distribuição do bolo, do orçamento público, como é que ela é feita? Né? É uma coisa muito grave. Muito grave. A caneta do presidente da República, do deputado, do prefeito é a mesma. Ele pode fazer o bem ou pode fazer o mal. Então, eu conto para vocês uma experiência. Na minha cidade, que é a cidade de Itu, hoje tem 160 mil habitantes, na época tinha 130 mil. 2 hospitais fechados. Quem na época conviveu comigo, alguns aqui estavam bem próximos, 2 hospitais fechados. Então,
os candidatos aos governos, todos foram na minha cidade, o que o prefeito precisa? Eu falei, não é o prefeito. A cidade precisa de um hospital. Né? Mas o senhor não quer praças? O senhor não quer asfalto para asfaltar as ruas? Eu falei, não. Eu posso ter uma rua bonita, uma praça bem arrumada e não ter gente com saúde para sentar na praça. Porque não tem hospital, as pessoas estão morrendo. Uma cidade a 100 quilômetros de São Paulo. Então, prioridade, governador. Ganhando a eleição, nós queremos a solução para o hospital. Né? Ganhou a eleição, no dia seguinte eu fui cobrar a fatura. Eu vim aqui cobrar a solução para o hospital. Então foi uma decisão. Mas não era uma decisão minha, era uma decisão do povo. O povo queria aquilo ali. E foi solucionado o problema do hospital. Dias depois, alguns dias depois, um médico que trabalhava na saúde pública, um médico pediatra, ele fazia 4 horas na clínica da prefeitura e 4 horas na clínica particular. Ele pediu uma audiência para mim e disse, prefeito, eu vim comunicar ao senhor que hoje estou fechando meu consultório particular. Eu não consigo competir com a qualidade da saúde pública de tudo. Então eu quero trabalhar só pela saúde pública. Né? Então isso daqui para mim me deu uma alegria tão grande, porque é uma questão de decisão. De decisão. E eu nunca fiz questão de ter a maioria na Câmara. Aí é que está a questão. Então, em nome da governabilidade, você tem que ter a maioria na Câmara dos Deputados, a maioria na Assembleia Legislativa e a maioria na Câmara Municipal. Que ligação que existe entre esse Legislativo e esse Executivo? Quando se fala em governo de coalizão, é coalizão de ideias, mas não coalizão de interesses. Então, o partido A tem o ministério tal, o partido B tem o ministério C. Como é que se governa? Quem manda? Como é que são as decisões desse ministério? É uma decisão voltada para o bem comum ou para atender os interesses daquele partido? Só que aqueles partidos, eles não estão ali, aqueles parlamentares, eles representam não os seus partidos, representam os segmentos. Então nós temos ali blocos que representam os planos de saúde, blocos que representam as universidades particulares, blocos que representam os pecuaristas, blocos que representam... Espera aí. Então como é a decisão desse bolo, da divisão desse bolo? Então o povo acertou na mosca. Vocês estão tomando atitudes que não respondem às nossas necessidades. Nós começamos a ter comida mais na mesa, mas não estamos contentes com o pão e circo. Os estádios padrão FIFA, mas não temos hospitais padrão FIFA e nem as escolas padrão FIFA. Por que tem dinheiro para fazer os estádios padrão FIFA? Então tenho dinheiro. Então a questão é a relação. Por que o presidente da República tem que ter a maioria? Por que tem a maioria no Congresso Nacional? Em nome da governabilidade. Qual governabilidade? Então é uma questão muito séria. Então esse modelo da representação, a nossa democracia é representativa, nós vivemos a democracia, mas não temos a república ainda construída. Aqui está a questão, o nó da questão. Temos a democracia, que é o governo do povo, e o governo do povo deve ser exercido em seu nome, conforme a Constituição, porém a palavra república é um pouco maior que isso. É aquilo que é de todos, a res pública. E isso não se ajusta, porque aquilo que é de todos é o país e ele continua sendo ainda dividido por capitanias hereditárias. Então esse aqui, para mim, foi o fundamento. Nós crescemos economicamente no Brasil, isso é verdade, crescemos, acho que houve um avanço, tem muitas coisas que foram positivas, temos que reconhecer, não é mérito de um governo só, é mérito de trabalho, sobretudo da sociedade. A sociedade tem uma participação fundamental hoje no Brasil. Essas 2 leis de iniciativa popular aprovadas no Brasil, só tem 2, foram de iniciativa popular e
com uma grande contribuição da Igreja Católica, que fez a diferença para que essas leis fossem aprovadas. Quais são as E a da moralidade das eleições, a 98... 98-40. Quanto? 98-40. 98-40. São só essas duas. Em 25 anos de Constituição, temos duas leis aprovadas de iniciativa popular. E que tem um efeito muito positivo. Então tem muita coisa boa acontecendo. Eu digo aqui, vivenciei naquela época, eu estava na prefeitura, não fosse o movimento das ruas, o presidente Fernando Collor não teria sido cassado. Aquilo ali foi um marco no amadurecimento da democracia no Brasil. Que ela é curta, a democracia no Brasil. Se considerarmos, desde a proclamação da República até hoje, com as interrupções que teve, nós temos aí 70, 80 anos de democracia, não sei exatos números. É muito pouco. Então isso aqui foi um avanço profundo, né? Um avanço muito sério, muito bacana, e que é uma pena se ele parar. Então eu fico um pouco triste com esses dados que o Fernando deu agora, porque já se sente uma pequena mudança, começa a se estabelecer lutas rachadas, pedaços, e aí se perde o contexto do bem comum. Essa volta atrás que você falou do Senado é uma pena, porque veja, com a pressão, quantas coisas que aconteceram? Diminuiu os 20 centavos, o pessoal começou a trabalhar mais, né? A PEC 37, ela estava aprovada. Ela foi reprovada depois, que era tirar os poderes do Ministério Público, porque tinha a democracia direta. Então, isso aqui, e aqui vem uma coisa que a Jaque falou, que eu acho fundamental. Existe uma questão, talvez o exercício maior da cidadania, sem dúvida que é você cumprir seus deveres, tudo, mas a participação. A participação é fundamental. Porque se você não participa, se você não reivindica, se você não cobra, há uma acomodação dos políticos. Então vamos imaginar. Havia um quadro no Brasil em que a presidente tinha 70% de aprovação e praticamente eleita no primeiro turno no ano que vem. O governador de São Paulo, mesma coisa, de partidos diferentes. Houve uma sacudida tão grande que as pedras se mexeram. Mas por quê? Porque o povo foi lá e cobrou. Agora, isso daqui tem que haver uma incidência na próxima eleição. Senão, não vai valer o trabalho. Quer dizer, como é que nós... Aí vem o problema do voto, né? É uma questão muito séria. Nós reclamamos muito que o presidente do Senado é o Renan Calheiros. Do momento em que ele foi eleito senador, ele teve o direito de ser presidente do Senado. O problema não está em ele ser presidente do Senado, foi ele ser eleito senador. Então isso vai... Como é que é essa relação nossa, digo nós aqui, como a nossa participação enquanto cidadãos, que nós somos conscientes, eu acho que somos maduros, como que é o nosso voto? Eu já tive uma decepção muito grande na questão do voto, não com muita gente, mas sobretudo com um segmento de pessoas conscientes. Eu fui candidato a deputado e fui convidado para ir numa cidade aqui no estado de São Paulo. Tinha umas 200 pessoas naquela reunião, foi maravilhosa a reunião, né? Então eu apresentei os projetos, né, relação de educação e tal. No final, um dos representantes disse: olha, Sérgio, gostamos demais, realmente demais, foi muito bacana, olha, era isso mesmo, só que nós não vamos poder votar para você, porque nós vamos ter um encontro aqui e um candidato já arrumou os colchões para a gente, então nós vamos votar para ele nas eleições para deputado daqui a alguns dias e tal, né? Então eu fiquei decepcionado, né? Mas vamos para frente. E um outro que me deu uma alegria muito grande. Eu fui falar com um grupo, me disseram o seguinte: nós não vamos votar para você, porque o partido que você está, nós não confiamos, por isso nós não vamos votar em você. Achei maravilhoso. É isso mesmo. Sabe, não obstante a proposta sua, mas o partido seu não serve. Então isso para mim foi muito, muito interessante. Então essa relação do voto, ela é muito complexa, né? Será que nós temos capacidade realmente de fazer uma escolha, de votar? Depois outra, será que o nosso representante
Então vamos escolher aqui o Fernando como candidato a deputado, digamos, na próxima eleição. Será que ele vai realmente cumprir tudo aquilo que ele fez e tudo? Se nós nos afastarmos, ele não vai cumprir. Ele não vai cumprir. Então eu queria até fazer uma proposta aqui, que eu apenas estou aqui, essa função de acompanhar os políticos, me dá uma alegria enorme, né? Tenho ido em várias regiões do Brasil, é uma coisa muito bonita, que a gente pode estar sempre dialogando. Eu queria propor que nós trouxéssemos aqui alguns políticos para conversar. Alguns desses que nos representam, sobretudo na Câmara Federal. Eu já conversei, porque isso foi uma proposta deles. Eles pediram, por que nós não vamos nos estados, nas cidades, conversar com os cidadãos? Então já começou. Começou pelo estado da Paraíba. Promoveram um encontro e foi a deputada Luísa Erondina, foi lá há 15 dias atrás. E ela está disposta a vir no momento que vocês acharem interessante. O partido dela é da situação, então é um momento importante para conversar. E tem também um da oposição, que vem aqui de São Paulo, que eu falei com ele hoje, que também está disponível, que é o Walter Feldman, que é do PSDB. Então eles estão dispostos, nós estamos fazendo uma agenda para o Brasil, porque seria interessante chegar aqui e perguntar essas coisas para eles. Por que a coisa não anda? Por que não vai? Só para dizer, nós fizemos um projeto de transformar o orçamento em impositivo. Vocês acompanharam isso daqui. Caminhou pouquíssimo isso daqui, porque não há interesse. No momento que o orçamento for impositivo, essa relação entre executivo e legislativo, não vai ter mais essa troca de votos. Porque o orçamento é impositivo, aquilo que está no orçamento tem que ser cumprido. Por que aqueles meus representantes, o executivo faz o orçamento, ele manda para o legislativo aprova, e depois não é cumprido e não tem consequência nenhuma? E o que vale o meu representante lá para votar a favor do orçamento e ele não é cumprido? Então, é uma peça de ficção. Então, o trabalho foi de transformar o orçamento em impositivo. Se discutiu, se definiu, não muda mais. Tem que ser cumprido. Então, você começa a fazer as mudanças. Esse é um trabalho muito grande, quase que uma luta perdida, quase. Mas está lá, o pessoal está trabalhando para isso. Então, eu vejo que o eixo dessa questão, que o povo acertou, foi de dar essa ordem. Vocês não nos representam. Como é que nós vamos fazer daqui para frente? E qual é o nosso papel daqui para frente? Nosso cidadão é continuar lutando, é continuar discutindo, é continuar participando, é chamar o pessoal para conversar. Não votar só isso aqui e ir passando. Essa ideia nós não podemos parar de falar. O exercício da cidadania é muito mais importante do que o exercício da política em si. Quem não é um bom cidadão não pode ser um bom político. Não tem chance de ser um bom político. Agora, o que nos deixa... É o quadro na nossa frente. Os políticos estão lá porque o povo os colocou lá. Quer dizer, o Congresso Nacional, ele é um corte transversal na sociedade. Ele representa todos nós. E fomos nós que colocamos eles lá. Então, essa atitude hoje que nós tomamos, graças a Deus, o Brasil, no tempo certo, tomou essa atitude. Algumas coisas já estão caminhando e nós não devemos parar. Ao menos essa é a luz que nos deu dentro do movimento político, dentro desses políticos mais conscientes que nós temos, que não são perfeitos, que têm falhas, mas que precisam. Vocês não imaginam quanto que os políticos precisam da gente. Mas preciso que a gente seja muito sério e muito duro com os políticos. Mais ou menos como nós, pais, somos com os nossos filhos. Aquela hora que você tem que dar uma injeção, ele dói, chora, mas é para o bem. Nós temos que fazer isso com os políticos. Mas manter o relacionamento com eles. E se eles não tiverem essa relação, eles vão continuar errando pela distância. Então, é importante. Eu digo para vocês que essa experiência foi muito importante para mim. Antes de começar a eleição, eu percorri todos os cantos da cidade para ouvir a população. Quando eu apresentei o projeto, eu percebia
que as pessoas se sentiam representadas naquele projeto. Né? Muito interessante isso. Só que daí o que tinha que fazer? Continuar conversando. Então, toda semana nós fazíamos uma reunião num bairro. Então, essas reuniões eram para quê? Para confrontar. Estamos no caminho certo? Eu estou correspondendo àquilo que vocês esperavam? É isso mesmo? E ter a humildade de corrigir se estiver errado. Né? Fim. Não é que eu era unanimidade, absolutamente. O meu candidato perdeu a eleição. Eu fui candidato a deputado estadual e não fui eleito. Então, é uma questão séria. Você faz, você tem uma saúde assim e não tem o retorno do voto. Mas faz parte da democracia. Não pode se abater por isso. Isso faz parte do diálogo. O diálogo é a peça importante numa sociedade democrática e republicana. Eu fico muito com medo, porque essa palavra república, ela não vem muito à tona nos meios políticos. Se fala na democracia, e a democracia pode ser uma faca de dois gumes. Ela é representativa, mas quem ela representa? Então, se diz que existem um número grande de parlamentares que trabalham pelo Brasil. Outros são apertadores de botão, pior, por controle remoto. Isso é que é mais difícil, é mais duro na esfera da política. Então existe culpa de todo lado. Do executivo, do legislativo, o judiciário também, porque você não julgou direito, e do povo que não participou. Então, agora o povo está fazendo a sua parte. Né? E a gente já viu que tem retorno. Tem retorno, é fundamental. Muito bem. É uma... Posso fazer uma parte? Claro, Pode. Meu nome é Luciano. Existe uma... Você falou, né, que o povo, né, que elege, né, no caso, nossos representantes, no caso, os deputados, né? Eu não sei, porque... Não sei bem se é esse povo mesmo. Eu digo o povo mesmo que, por mais que a pessoa tenha a consciência de que é necessária uma mudança, sabe? Eu vejo o seguinte, que talvez não seja o povo que a gente gostaria que estivesse lá votando. Porque quem é os deputados que estão lá? Eu vejo que na minha modesta opinião, que está lá no Congresso. As pessoas que votaram nesse cidadão, pelo que você falou, né? Porque ofereceu colchão, ofereceu outras coisas lá para as pessoas votarem, e nisso que acaba se favorecendo de poder econômico, né? O colchão, a cesta básica, né? Ou então pagar a condução para ir na votação, né? Essa coisa de poder econômico. As pessoas que votam por um determinado grupo de interesse, de afinidade, né? Eu li esses grupos aí de igrejas evangélicas, bancada do trabalho, bancada de satisfação aqui, num lobismo muito grande. E também votar nesses fenômenos eleitorais aí, votar nos tiririca da vida, aquela coisa toda. E boa parte, se fizer um chamariz assim, pegar assim, sei lá, ir no site do TSE, ver as pessoas que votaram, né? Os eleitores, tudo assim, você vê. Essa última eleição tivemos 19% de abstenções. Sabe, é muita gente que não votou. Sabe? Sem contar aqueles que vai lá, vota em branco, anula voto, que também não representa nada, né? Aí tem essa coisa que a apuração dessa forma que diz que é votos válidos e votos não válidos, né? Esse negócio. Então eu fico me perguntando, por que povo é esse que está votando? Sabe? E eu acredito que boa parte das pessoas que tiveram um voto e que votaram em branco e nula, a gente vê que não confia em mais ninguém. Sabe? Então, de que forma que a gente pode mudar isso? Que forma que a gente pode... Sabe? Porque agora o momento é esse, né? A gente foi às ruas aí, né? A pessoa tá... Tem um lado bom e tem um lado ruim também, isso, também na minha opinião. Mas até que ponto, né? A gente pode... Como poderia assim dizer, sei lá, atingir os coisas de fato. O momento é esse, sabe? Ano que vem tem eleição, achando que tem de mudar, renovar, sabe?
não só querer destruir, sabe, mas também melhorar, né, afinal de contas, né? Esse Estado de Direito aqui que conquistou foi, sabe, em honra a todos aqueles que se martirizaram para que a gente tenha um regime democrático, um Estado de Direito que nós estamos necessário. Mas é preciso penetrar essas pessoas de bem, principalmente esses de bem, sabe? Que anularam os seus votos, que votaram em branco, que se abstiveram dos seus votos, para a gente poder realmente fazer uma mudança de fato, né? Por isso que não adianta mudar a lei. Né? Tudo eu vejo que essa questão de fazer a mudança da lei eleitoral e tal. Não é a lei eleitoral que vai resolver o problema. A questão não é... A nossa Constituição é muito boa. Ela precisa ser cumprida. Essa é a questão. Não são as leis novas que vai mudar o país, são os homens novos. São os políticos internamente renovados. Por isso que essa essência da cultura da fraternidade, ela muda dentro. Ela muda o político por dentro. Ela muda as suas atitudes. Ela muda o modo de ver. Ela deixa o político, torna o político independente. Então isso aqui é muito importante. Que nenhum deputado tivesse cargo algum no executivo. Isso não poderia existir. Que isso é um comprometimento danoso para a política. Ele não pode mais falar não. No dia seguinte, o amigo dele perde o emprego. Então é uma questão de mudança dentro. No começo do movimento político lá em Brasília, a deputada Luísa Erundina disse o seguinte: isso é uma questão que nós precisamos introjectar no nosso coração. Sem introjectar essa ideia do bem comum, aí se muda. Então a mudança é longa, porque isso aqui é uma mudança cultural. Às vezes a gente diz assim, vamos renovar. Aí renova por aqueles que vão lá e fazem pior do que estavam os anteriores. Você só muda, você não renova. Isso é uma coisa muito séria. Mas isso é uma coisa nossa da sociedade. Essa é a responsabilidade. Somos nós que fazemos isso. Somos nós que elegemos. Somos nós que nos omitimos. Nós, eu digo, não esse grupo aqui. Nós, sociedade. Sabe? Então essa mudança, por isso que esse trabalho da escola cívitas, trabalho do movimento político, que é a difusão de uma nova cultura de cidadania. Esse é o trabalho incansável. Quer dizer, qual seria a meta? Nós falamos numa ocasião aqui, acho que foi até em São Paulo. Qual é a meta dessas escolas cívicas? É que todo brasileiro pudesse passar por esse processo. Porque você vai na essência do ser humano. A cidade não é formada por prédios, é formada por seres humanos. Então, a meta do ser político, do ente político, é o ser humano. Por isso que é uma vocação. Então, é muito maior do que se imagina. A responsabilidade é muito maior do que nós podemos, talvez, alcancemos nos nossos pensamentos. Agora, por outro lado, vocês não podem imaginar que coisa linda que é ser político. Vocês não podem, tá vendo? É uma dimensão que eu me sentia assim realmente no paraíso, às vezes, em Deus, quando eu tenho que tomar uma decisão. Só se eu posso decidir pelo bem das pessoas. Pensa você tem uma possibilidade de decidir só pelo bem. Você pode fazer o bem 24 horas por dia. Tem coisa melhor que isso? É uma coisa, não tem nenhuma profissão que possa alcançar isso. Então, essa dimensão que falta, provavelmente, despertarmos nos políticos. Que o bem, ele é mais ou menos. Não é isso, tem que ser o bem mesmo, o melhor. E aí não é uma coisa que uma pessoa só pode decidir. Não é uma cabeça, não é só um livro. Né? Se todos os livros de economia resolvessem o problema econômico, não tinha nenhum problema. Até se diz que o camelo foi um cavalo que os economistas quiseram fazer. Saiu tudo torto.
Quer dizer, não é porque não tem a plena razão, nós não temos, não é o confronto de ideias, é a somatória das ideias. Esse é o conceito máximo da política. Então as ideologias servem para quê? Se elas somarem. Se eu ficar defendendo a minha ideologia e você a sua, o que nós vamos fazer? Ficar 10 anos discutindo uma lei. E que vai acontecer como a Transamazônica. Não leva ninguém a lugar algum. Esse é o problema. Quer dizer, você tem o poder para resolver e não resolve. Sérgio, só uma coisa. Quando você falava... Fala o nome, fala perto do... Por favor, falar o nome e falar bem perto do tablet lá, por favor. Eu vou com o tablet perto da pessoa. É Sandra de Maria. Sérgio, você falava da proximidade do político que tem que ser... assim, acho que a gente só vai, talvez... Eu não sei, eu não entendo, acho que por isso que eu queria que você desse uma explicação sobre isso. A questão do voto distrital, não seria um método de você aproximar esse político desse controle popular e também dessa vigilância no sentido de cobrar do político esse novo modo de ser que você está colocando para nós? Mas, sem dúvida, o voto distrital ele não resolve. Não resolve todos os problemas. Explicar para nós. O voto distrital, como ele seria? Dentro do tribunal, eles dividiriam o país em pedaços. E você só poderia votar, você só pode votar para o candidato que se habilita naquele pedaço. Então, estamos aqui no bairro da Saúde. Não sei, é isso? O bairro da Saúde de São Paulo. Então, que aqui fosse um distrito. Então, só poderíamos votar por candidatos representantes desse distrito. Evidentemente, aproximaria, você encontraria ele na esquina. Né? Essa é uma facilidade que tem. Né? O que prejudicaria? Esses grandes nomes, eles não têm distrito, eles são votados no estado inteiro. Então, por isso é que haverá uma dificuldade. Outra coisa, ficaria mais barato a campanha. Você não precisa fazer uma campanha no estado inteiro. Você faz uma campanha no seu distrito. Porque quem mora na rua, digamos, depois da Rubem Berta, não sei, aqui, não pode votar no seu candidato daqui. Ótimo, isso baratearia muito. Uma outra coisa que, além disso aqui, teria que acabar o financiamento privado. Porque, voltamos ao assunto, o cara vai investir, está explicado, depois tem que ter o retorno. Então isso ficaria muito barata a campanha, porque ela se torna muito caro. Né? Você tem que se deslocar, tem que isso, e depois, hoje já mudou muito, não tem boné, não tem não sei o quê, não tem não sei o quê. Mas o voto distrital, sem dúvida, ele reduziria muito a distância. Mas se não nos aproximarmos, a distância será só uma questão de distância. Mais ou menos, mas continuará tendo distância. Porque não é isso que resolve. Resolve a proximidade, realmente a proximidade da cobrança. Né, da cobrança e da relação, para saber também o que eu posso contribuir para isso. Como que eu posso contribuir para que a política seja melhor? Aquilo que a Jaque falou, meu direito de cidadania e meus deveres de cidadania. Mas essas duas coisas são fundamentais. E esses são problemas sérios para ser resolvido. Porque existem grandes interesses. Por exemplo, a lista que se fala, como é na Itália, lá como que se faz? Se escolhe o partido, escolhe uma lista. Então, A é o dono do partido. B é o subdono. C, e vai indo. Depois, você votou, o 15º teve 300 mil votos, elegeu aquele que só teve um, que foi o primeiro da lista. Porque elege pela lista. Isso, para mim, é uma aberração. Desculpe os países que têm isso, mas, no meu entendimento, isso não é possível. Você não está votando no candidato, está votando numa lista. Então, fortalece o partido se os partidos fossem sérios. Se nós partíssemos da questão de que os partidos realmente eles cumprem os seus estatutos, então você está dizendo, eu estou votando naquele partido. E aquela pessoa tem que cumprir o que está no partido. Ali você entende a colisão.
Porque a colisão, o que ganhou, ele pega as ideias dos outros e soma e faz um novo projeto. Isso é um governo de coalizão. Então todos se sentem representados naquele plano. E o plano tem que ser cumprido. Essa é a finalidade do partido. Senão. Agora, qual é a finalidade hoje real do partido no Brasil? É uma sigla que eu entro, eu pego o ônibus para ir daqui na Praça de Sé. E me elejo. E depois acabou meu vínculo. Então, essa é uma coisa muito séria, a questão dos partidos. Por que no Brasil não tem o candidato individual? Em outros países tem, aqui no Brasil não tem. Podia ser uma saída, poderia ser. Isso é a pauta que tem que ser discutida. Então a reforma política, ela tem que realmente partir da gente, para que a gente possa destronar esses poderes que estão construídos ao longo de uma história. Né? Que é o pai, o avô, o neto, o bisneto, e vai indo, porque são poderes constituídos. São as oligarquias, as capitanias hereditárias. Então, nós não mudamos isso. Você tocou nessa questão do candidato individual. Né? Você deve ter acompanhado que fizeram uma pesquisa investigando quem seria eleito hoje como presidente. E o presidente do Supremo Tribunal ganharia. E não tem partido nenhum ali. Né? Em segundo lugar, a Marina Silva, que está tentando formar o seu partido para poder fazer a sua eleição. Né? Será que a gente consegue, talvez, chegar nesse nível? Eu acho que não. Honestamente, eu acho que não. Acho que nesse nível, não. Ainda não. Ainda. Se continuarmos trabalhando, chegaremos. Pode ser que possamos atingir isso. Mas ainda é uma fase muito embrionária desse projeto de uma nova constituição política. Não é uma nova constituinte. Não precisa de uma nova constituinte. Não, né, com todo respeito, mas nem mesmo plebiscito, até porque como é que você vai decidir uma questão? É a mesma coisa de perguntar aqui, olha, que é o voto, essa questão, você perguntou, quer dizer, como é que você vai decidir, como é que vai se esclarecer isso daqui? Isso aqui é competência do parlamento em fazer isso. Nós estamos tirando deles uma coisa que eles foram eleitos e ganham para isso. Eles têm que fazer a reforma política. Eles foram eleitos para, no projeto deles, estava a reforma política. Certo. Outra questão que a reforma política começa por nós, né? Durante todo esse período das manifestações, muitos mandaram e-mails ou por meio do Facebook questionando. Então, qual é o nosso papel frente a isso? Nós, como movimentos populares, nós, como movimento Comunidade Nova, Jovens por um Mundo Unido. E, por outro lado, a gente tem visto isso. Quer dizer, as pessoas têm um total desconhecimento a respeito de tudo isso. O que é voto distrital, o que é uma PEC, o que é da competência legislativa, da competência do executivo. Quer dizer, aí eu pergunto, como nós podemos participar efetivamente, não só no momento de darmos o nosso voto, mas no dia a dia, porque eu acho que isso é o mais importante. A participação cidadã não se dá só na hora do voto, mas no dia a dia. Claro. Se nós somos quase que totalmente ignorantes em relação aos nossos direitos, aos nossos deveres como cidadão, em relação a tudo isso. Quer dizer, muitas pessoas não sabiam nem o que era uma PEC até pouco tempo. Né? Então, como nós podemos questionar uma PEC se nós não sabemos nem o que é uma PEC? Você entendeu? Então, quer dizer, aí alguns falaram, será que não é o momento, nós, como movimento, de propormos uma escola de formação política, não só para os jovens, mas para todos? Para que a gente possa, de certa forma, nos formar, para que a gente possa exercer o nosso papel como cidadão. Perfeito. Né? Isso olha, não tem uma coisa mais bonita do que isso. Esses dias eu já recebi uns 200 e-mails aqui, para cada um eu expliquei isso. Mandaram assim, vamos fazer uma PEC de iniciativa popular. Não existe. PEC não é de iniciativa popular. Uma proposta de emenda à Constituição é feita só pelos parlamentares, então que os juristas... Né? Então se perde um tempo enorme para pegar assinaturas de uma PEC de iniciativa popular. Para dizer, então está perfeito. Eu estou aqui assim, de pleníssimo acordo, tudo que for preciso
da parte do movimento político, nós temos uma estrutura, a Escola Cívitas está aberta, estamos tentando fazê-la agora por a distância, vai começar um curso agora, né, Pedro? Políticas Públicas de Juventude, né? Essa é a ideia, é a gente chegar e conversar com tudo. Estou sugerindo, vamos convidar a Erundina para vir aqui, mas não para ouvir a Erundina. Eu já falei isso para ela. Erundina, você vai para se ouvir, você vai falar e vai nos ouvir. Porque você pode ter coisa que nós não concordamos, vamos discutir. Não é questão de você só brigar com os políticos, vamos discutir esses assuntos. Vamos dialogar. Vamos chamar o Walter Feldman, vamos chamar um vereador, sei lá, e vamos formar essas escolas. Vamos aproveitar mais, entrar nesses sites da Transparência Brasil, vamos frequentar uma sessão da Câmara Municipal. Né? É duro. Eu vou dizer para vocês que é duro. É chato. Pegar a TV Câmara e ficar assistindo é duro. É duro. Eu sei porque eu sou político, então eu sei que nós somos chatos. Nós políticos somos. Mas é o papel. Você tem que. Agora, se nós temos interesse, nós temos que procurar. Esse pacto com os políticos é fundamental. Essa distância prejudica a gente e fundamentalmente a política. Então, isso aqui, perfeito, tem que existir isso aqui os que têm interesse. Porque daí os que têm interesse vão procurar. Nós vamos chegar um dia em que o voto não vai ser mais obrigatório. Essa é uma outra discussão. Então, vota quem tem interesse em votar. Será que já estamos maduros para isso? É uma coisa que nós precisamos conversar. Não sei. Só uma coisinha, estão pedindo para eu falar um pouquinho mais devagar, porque às vezes a transmissão é claro. Né? E aí, acho que para complementar a questão do voto distrital, estão pedindo para falar sobre a questão do recall, como que funciona isso. Eu não sei. Do? O ministro do Supremo falou a disso. possibilidade de destituir um político quando ele não cumpre com o que ele prometeu. Antes de acabar o mandato. É a lei de responsabilidade política. Existe a lei de proteção ao consumidor. Né? Existe a lei de proteção dos bancos. É uma proposta muito bacana. A responsabilidade civil disso daqui. Você deveria poder fazer uma ação porque o político não está cumprindo com o que ele prometeu. Muito importante. Muito importante. Eu gosto muito quando o político vai e assina um documento. Acho muito importante isso daqui. Eu tinha um caderninho, não tinha um documento. Eu ia com o caderninho escrevendo. E esse caderninho me acompanhou todo o meu mandato. Ficava vendo naquele bairro, né, eu gosto muito porque tem as coisas que se a gente não ouve, porque normalmente o político, vocês estão vendo aqui como é que o político fala, é um negócio complicado. Aquele copinho de sorvete, sabe? Se você dá para um político, ele pensa que é microfone e não parar mais de falar. É o caso meu aqui. Mas ele tem que aprender a ouvir. Ouvir as pessoas. Ouvir. Sim, o que é? Eu me lembro dessa famosa experiência. Eu fui num bairro mais pobre da cidade, de oriundos de um hospital de leprosos. O bairro não tinha nada. Eu fui antes da campanha. Fui lá, preparado, porque eles iam pedir asfalto, né, iluminação pública. Quando sentei com eles, disseram, nós precisamos de duas coisas, o senhor ganhar. De um posto do correio e de um posto telefônico. Porque nós somos de várias partes do Brasil, nós somos curados da lepra, não temos mais coragem de voltar para a nossa cidade por causa da marca, e a nossa grande necessidade é falar com os nossos familiares. Nós não queremos asfalto, nada. Nós queremos um posto do correio e um posto telefônico. Anotado, primeiro ato, ir lá e colocar essas duas coisas. Esse é um dever. Você imagine realizar isso aqui. É um dever. Então, essa lei seria fundamental. Isso aí é que o nome eu não tinha entendido bem, porque eu não tinha ouvido esse termo ainda, né? Mas é uma lei que está na pauta. É uma lei que você poderia cobrar e ele poderia perder o mandato. Como hoje, uma empresa que fornece um produto, a lei do consumidor, está aqui os advogados, você pode ser condenado. Deveria ser assim. Porque é uma responsabilidade, porque nós damos para o político um cheque em branco assinado. Você vai lá,
e faça o que você quiser com o meu voto. E por que não pode ter um compromisso contrário de responder a uma lei de proteção do eleitor? Certo. Diga, Kleber. Eu queria perguntar sobre o assunto. Espera aí, você precisa dizer o nome para... Meu nome é Kleber, eu sou estudante universitário, formado em engenharia, fazendo um mestrado no momento. Estou com uma dúvida assim que eu venho da periferia. Fala mais alto, porque você fala muito rápido. Eu venho da periferia. Eu vejo que a população está lá estressada com aquela vida cotidiana que ela tem, está cansada, ela não quer entender de política, ela acha que ela vota e quer ser representada, ela não quer lá fazer seu papel de ordenar os seus empregados a fazer o serviço que eles prestaram a fazer. E o que acontece? Eles não conseguem ter essa representação. Porque é isso, para você ter um representante tem que somar, tem que se organizar para poder ter um representante que te represente. E na hora da eleição, ninguém quer te representar, todo mundo quer cantar uma música bonita. E você tem que escolher a melhor música que estão cantando para você. Você quer eleger a melhor música. E isso lembra de tempos antigos que os civilizados, os cidadãos não eram todos, eram assim, os instruídos. Que é o que acontece. Os instruídos, só que os instruídos também têm que manipular a massa para poder eleger, por causa que a massa só serve para botar o dedinho e votar. Como a população faria melhor uma canção, tipo, que ela cantonaria uma canção que ela quer escutar dos seus representantes? Não, tipo, escutar uma ladainha e simplesmente seguir. Eu não sei como... Essa representação política que a Dilma está organizando, falando que tem que ser uma reforma política, é aquele negócio, não veio da população. A população não está falando que é uma reforma política que ela quer. Ela está gritando seus direitos, ó. Tem direito, lembra da Constituição que vocês fizeram lá? Vocês garantiram tanta coisa pra gente, mas não chegou nada ainda. E vocês, quando é para um bem que vocês querem, como é a Copa, vocês se organizam de um jeito tão bom, né? Se organizaram de um jeito tão bem feito, né? Tipo assim, uma entidade internacional teve que vir aqui e falar assim, ó, eu quero um padrão assim. E vocês falaram, não, tudo bem, a gente vai fazer, como você quer? E a gente não consegue falar isso pro governo, falar assim, ó, a gente quer assim, simplesmente. Eu não vejo essa solução política de falar assim, vamos se organizar melhor politicamente, mas se o povo não pegar a sua cidadania, vai continuar sendo uma margem. Então aí não tem solução. Se partirmos disso aqui, nós nunca vamos chegar a o bem para todos. Isso é uma coisa muito dura, mas nós temos que fazer uma análise disso aqui. Todos nós temos que fazer uma meia-culpa. Se não dermos um passo, as coisas não mudarão. Isso